Olá, Oi, boa tudo noite, tudo bem? bem? Boa Tudo, noite, tudo bem? Na medida do tudo jóia. possível. É, e que É. Você a gente falou para espera, entrar correndo, aí já entrei. a gente espera uns 2 minutinhos só para o Instagram sinalizar para as pessoas que nós estamos aqui ao vivo. Ao vivo, né? Enquanto isso, a gente pode dar as boas-vindas às pessoas, dizer um oi. Sim. Você vai conduzir, você é o mestre de cerimônia hoje. Ah, o MC O Július. MC, é. Thaís, tudo bem? Thaís Almeida, uma querida amiga lá da UFRJ, Eu acho. maravilhosa. Será que eu conheço? Bebel. Thaís? É, Acho que esse, sim. esse nome não me é estranho. Thaís Almeida. Ah, Bebel, Marisabel, uma amiga de Macaé que está fazendo faculdade de dança e também psicologia. Pessoal aqui. Vamos esperar mais um minutinho e a gente oficialmente começa. E aí, Alex, a gente vai seguir a dinâmica que eu vou me apresentar, depois eu falo um pouco do tema e depois eu passo o bastão para ti e aí você se apresenta e depois a gente começa oficialmente o nosso bate-papo, ótimo. certo? Ah, gratidão, Thaís. Mais um minutinho. Vânia, beijo, Vânia. Vânia também é mais uma amiga da UFRJ. Pessoal aqui. Todos os estudantes. Yes. Se eu não me engano, a Thaís se formou. Acho que ela se formou ano passado, acho. Bom, então vamos começar. Já deu 2 minutinhos. E, bom, gratidão novamente, Alex, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz assim com a sua presença aqui no ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. E aí então eu vou me apresentar, depois passo o bastão para ti. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente na área da dança contemporânea, também na parte de alongamento, dança de rua, e também trabalho na parte da fotografia e como videomaker. Mais recentemente, também na área de marketing digital. E o tema de hoje do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes é dança e crise. Por que esse tema? Antes de chegar nesse tema, queria falar um pouco de como que eu conheci o Alex Neural. Eu conheci o Alex Neural em 2011, num workshop que ele deu em Cabo Frio, no Festival de Dança de Cabo Frio, um workshop de dança contemporânea. Eu tinha saído recentemente de uma companhia chamada Membros Companhia de Dança, 2011, e eu estava passando férias, passando um tempo na casa dos meus padrinhos em Cabo Frio, desculpa, Arraial do Cabo. E aí eu soube desse festival e eu fui lá loucamente porque eu estava recentemente saído de uma companhia e eu estava louco para dançar, fazer aulas. E aí eu fui e aí eu encontrei o Alex. Eu não conhecia o trabalho do Alex, eu conhecia poucas pessoas na verdade no circuito da dança, só ficava ali, ó, tem algumas companhias que são assim, né? A gente fica ali só a companhia e o restante a gente esquece. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E aí, nesse lugar, depois de Cabo Frio, fui para o Rio de Janeiro em 2012, e quando eu conheci mais ainda o trabalho do Alex, aí eu descobri que era uma companhia muito conceituada já no mercado, que tinha já o trabalho já consolidado, já naquela época, em 2012. Depois eu descobri que antes disso, na verdade, eles tinham dançado no mesmo festival que eu e a companhia Membros tinha dançado. Quando fazia parte da companhia Membros, ele também tinha dançado. Então, eu tinha tirado foto, inclusive, umas fotos assim meio aleatórias, porque eu estava passando, de repente tinha alguém ensaiando e falaram que eles iam dançar no festival, mas aí tirei foto, até enviei para ele uns tempos atrás. E aí, quando eu estava no Rio, fui sabendo mais do trabalho dele,
Cheguei a fazer também um outro workshop no Cacilda. E aí eu fui vendo o quanto... Depois eu conheci o Alex mais ainda lá na UFRJ, quando ele foi, através da professora Inês Calfa, para uma disciplina na UFRJ. E foi muito interessante, porque eu descobri o que por detrás da companhia de dança havia em relação ao trabalho, em relação à pesquisa, em relação a todo o empenho que existia para além do que a gente vê no espetáculo, para além do que a gente vê em divulgações sobre a companhia, para além do que a gente vê num workshop. E aí ele trouxe, e o quanto eu vi que é rico demais a maneira com que ele trabalha, a maneira com que ele pensa a dança, e também como ele se relaciona com os bailarinos, né? Uma relação muito humana, muito próxima e generosa. Isso é muito, para mim foi uma coisa que marcou bastante. E nesse momento de crise é importante a gente pensar que não só nós, assim, eu posso me incluir nesses profissionais autônomos que são pequenos, entre aspas, nesse mercado da dança. Não só nós estamos afetados de várias maneiras por conta que nós não estamos dando mais aulas fisicamente, não estamos mais ali podendo apresentar algum trabalho, algum solo, alguma coisa assim, algum workshop. E aí a gente fica assim, fechado no nosso mundo. Caramba, só com a gente. Não é só com a gente. E aí, o que é interessante é que o Alex, dentro de uma proporção de um trabalho que tem uma magnitude não só nacional, mas também internacional, esse reconhecimento também está sendo afetado. Então, é para a gente refletir, de certo modo, com esse bate-papo, o quanto a gente precisa criar, porque a crise não é só o momento da gente pensar, nossa, que problema. Não, crise para mostrar o que precisa ser revisto e a gente escolher, ou a gente muda, ou a gente permanece naquele problema, porque a crise ela apresenta uma oportunidade de você mudar. E ela mostra na sua cara o que precisa ser mudado. Você escolhe, ou continua, ou você muda. E aí, está sendo muito interessante esse bate-papo de hoje, porque é de maneira muito atual e o quanto ele está fazendo vários movimentos, várias maneiras criativas de trazer essa crise como uma oportunidade de mudança e não ficar ali naquele papel de nossa, está tudo dando errado. Não. Temos o que mudar, então vamos mudar e vamos fazer o que está no nosso alcance. E é isso que eu vejo, isso pode estimular a gente a repensar o nosso lugar neste momento de crise, nesse momento da pandemia. E aí, aí um pouquinho do porquê desse tema, e aí eu vou passar o bastão para o Alex, e ele vai aí dizer um pouco sobre ele. Então, boa noite. Obrigado, Júlio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado pelas palavras. Realmente a gente vai se cruzando, né, por vários, até momentos que a gente não se conhece, depois a gente vai lembrando. Então, acaba o mundo da dança vai fazendo, né, essa trama aí. E, na verdade, assim, você falou algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu acho que essa pandemia pode ser o mais maximizado da democracia, no sentido ela realmente atingiu a todo mundo, literalmente, né? O mundo inteiro está assim, e aí isso faz você sair de um lugar que eu sempre evitei, né, em me colocar, que é um lugar de vítima, né? É um lugar um pouco, é comigo, eu nunca vou conseguir, é um lugar um pouco pessimista, né, e meio derrotista. Então, agora está acontecendo no mundo inteiro. Não é só com você, não é só com o Brasil, não é só com a Austrália, é com o mundo todo. Então, infelizmente, eu acho que momentos de crise, momentos de guerra, momentos de dificuldade, são momentos que a criatividade efervesce, né? Eu acho que nascem novas ideias em momentos de crise, de guerra, né? De dificuldade. Você tem que fazer isso para achar. Você acha outras soluções, né? Do que um lugar que você está assim. Mas infelizmente eu falo num lugar, principalmente de observação, assim, que a dança, principalmente as artes,
há muito tempo vive em crise. Hum, Então, acho que hoje não é tão diferente. Comigo, talvez seja um momento o mais grave dos que eu já vivi, mas a gente sempre está andando na corda bamba. sim. Sempre a minha realidade é ter que me reinventar em todos os lugares, ter que estar criando novas pernas, novos braços para a gente tentar ser mais criativo e não parar e sempre alcançar todas as oportunidades, as possibilidades. Então, talvez essa crise seja um momento que todo mundo possa exercitar isso, né? De pensar no como pode ser melhor, como pode ser mais criativo, né? E como você falou, assim, a minha companhia esse ano está fazendo 20 anos. Então, Caraca. são 20 anos de história, assim, né? De trabalho, de espetáculos. A gente infelizmente, eu estou tendo que, no hoje, falar muito mais de um problema, né, estrutural, né, um problema que saiu, que eu acho que é político, do que a gente está vivendo. Eu tinha o meu patrocínio da Petrobras desde 2012 e houve um corte, né, de várias companhias, Sim. e a dança foi atingida, o teatro foi atingido, questões muitas vezes partidárias, né? E aí a gente tem que a gente sofrer com isso. E ainda vem uma pandemia que é inesperada para todo mundo, né? Então, algo que ninguém estava esperando, então não deu tempo da gente Organizar. se preparar, exatamente. Conta um pouco, né, um pouco mais da sua trajetória. Como que foi a trajetória da companhia Focus até os dias de hoje? Então, a companhia surgiu muito junto com o meu desejo de coreografar, né? Que foi muito cedo, eu tinha 17 anos, e resolvi inventar um grupo para dançar em festivais competitivos para eu poder arriscar os meus trabalhos, porque esse desejo de coreografia era tão forte quanto o meu de bailarino, né? Então, era um modo de eu dançar muito. Eu queria dançar muito, então eu conseguia também dançando muito, criando. Então, foi o pontapé para o grupo, né, que era o embrião da companhia, e é, tudo muito rápido, né? Acredito, assim, em 2 anos a gente já estava fazendo um espetáculo profissional, né? Com até aconselhados pelo Roberto Pereira, que era um crítico de dança, que faleceu bem importante, era diretor da universidade também. Então ele me incentivou a fazer um espetáculo. Você já sabe que você vai ganhar todos os festivais, você já sabe, já tem um monte de troféu em casa, você não precisa mais disso. Dá um passo, né, na sua carreira, vai ser importante. E às vezes é preciso, né, uma pessoa que incentive, que te estimule, Sim. para você acreditar, né, que a gente também vive, né, num mundo de insegurança, de incerteza, ainda mais em início de carreira, né? E assim surgiu o grupo, mas muito. Ali eu tinha 20 anos. Então era muito cedo para eu ser só diretor de companhia. Então dali eu fui para a companhia da Deborah Coker, que eu dancei 6 anos, que foi realmente uma opção, porque foi em dezembro teve esse espetáculo, em dezembro ela me chamou para a companhia dela. Então foi assim, você tem que escolher. E às vezes acontece isso, né? Você é, abre uma porta ou outra e você vai ser obrigatoriamente vai ter que fechar a outra, né? Que não dá para conciliar. E nisso eu investi na minha carreira de bailarino, mas sempre com aquele projeto. Eu já sabia que eu queria ser coreógrafo, que eu tinha aquela companhia. E aí eu fiquei 6 anos e durante essa minha estada na companhia da Débora, eu fazia algumas coreografias, alguns trabalhos, fiz para outros grupos, até que chegou uma hora que o lado de coreógrafo falou mais alto, de bailarino só. Já as ideias não estavam batendo tanto, porque eu sempre fui um bailarino que vestiu muita camisa ali dentro. Mas chegou um momento que eu falei, agora eu quero falar a minha
língua. E aí foi em final de 2006, início de 2007, que aí eu dei a prioridade na Focus, e dali a gente não parou mais. Eu acho que é um caminho muito honesto e progressivo de conquistas, como você falou, é, de apresentações por todo o Brasil, iniciando uma carreira, iniciando não, né? Assim, um pouco, esses anos passaram um pouco maiores, mas atuando internacionalmente, mas desde o início, 2008, a gente já foi para a Alemanha, então são conquistas gradativas com o trabalho, que aí você vê uma diferença quando existe a continuidade, né? Eu acho que o trabalho se desenvolve quando existe esse investimento do dia a dia. A gente trabalha de segunda a sexta, 6 horas por dia, um mês só de férias. Tipo, é uma família mesmo, né? É um emprego misturado com família, né? Tudo junto. Então, para mim, é muito satisfatório, né? Esse modo de viver de companhia, de grupo. Para mim é muito bonito. E aí pensando assim, porque muitas vezes as pessoas precisam ter, a gente, né, precisa ter um pouco dessa mensuração do quanto essas questões das conquistas de uma companhia, de um trabalho, ele também vai mensurar a visibilidade que ele tem de importância para a área específica. Por exemplo, a Focus para a área específica da dança. Aí você podia falar um pouco, né, das conquistas que a Fox teve nos festivais, nos editais também, como que é também a questão do patrocínio que teve da Petrobras, que isso é importante mensurar para as pessoas. Então, logo nesse início, assim, na verdade, acredito que as nossas carreiras de dança, de arte, a gente vive muito também da intuição, né? Então, assim que eu larguei a Débora, eu larguei sem nada. Eu tinha um espetáculo montado, mas com o desejo de eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Então eu larguei carteira assinada, larguei emprego, larguei uma companhia consolidada para ir para a minha, que era uma promessa e um desejo, né? E logo que eu saí, a gente ganhou um edital de circulação por 4, 5 cidades do país. E assim a gente foi vivendo, né? Assim, ganhando editais. O SESC também era um fomentador, cedia o espaço para a companhia ensaiar o Centro de Arte Nós da Dança, a mesma coisa que eu ensaiei até há um ano antes de abrir a nossa sede, né? Que foi só agora, ano passado, que a gente conquistou a sede. A gente teve coragem de dar mais esse passo, né? Então, a manutenção da companhia foram esses editais, esses espetáculos que eram criados, os cachês que se recebiam dançando muito, né, bastante. E em 2012, final de 2012, 2013, a gente teve a oportunidade de entrar num edital aberto, edital público, de manutenção de companhia da Petrobras. E a gente foi selecionado de quase 300 projetos no Brasil inteiro, foram 4. E nós fomos um deles. E daí foi um projeto de 3 anos. A gente respira 3 anos, mas a gente já fica nervoso perguntando. E depois do terceiro ano? Porque vai, né? Assim, não, agora você já tem 3 anos, você se vira. Não, não se vira, né? A continuidade é importante, então a gente já fica tenso. Então não tem momento de relaxamento. A minha vida nunca teve momento de relaxamento. Eu nunca tive férias, porque acaba a companhia. Eu entro de férias e eu estou trabalhando no carnaval. Então eu estou, na verdade, desde 2007, sem férias, né? Vamos ver, 13 anos sem férias, trabalhando muito. E mas após esse edital que a gente participou, a gente continuou essa parceria com a Petrobras, e isso veio vindo até agora em 2018, que, como eu falei, com problemas políticos, foram cortadas várias companhias de dança.
inclusive Grupo Corpo, Grupo Galpão, Grupo Armazém, todo mundo sem contrato, porque acham que não é importante a arte, né? A cultura não é importante. E aí é muito, muito sério, porque você se vê nesse momento sem respaldo, entendeu? Sem chão, porque existe também, é todo um jogo, né? Você fica se equilibrando, porque assim, se você é uma companhia com 2, 3 pessoas, é muito mais fácil, né, de você manter. Mas ao mesmo tempo, quando você vê uma companhia com 8, com 16, as coisas vão tomando outras proporções, tudo cresce, mas o orçamento de tudo cresce, né? Então você vai acreditando, né, nos apoios, nos patrocínios, e de repente você se vê por questões políticas, né? E, é, mas é isso, é um pouco. Acho que talvez ninguém esteja seguro, né? Nem Tem, as companhias mais tradicionais, né? Nem o Teatro Municipal, que é do governo, né? Que eu acho isso super, super irônico, porque várias pessoas falam: ah, eu vou dançar no Teatro Municipal, que eu vou ser funcionário público, eu vou ter salário para sempre. Eles passaram agora um pesadelo de uns 2, 3 anos sem receber salário, sem dançar. A carreira, 1 ano na carreira de um bailarino é muita coisa. muito. Então eles passaram esse tempo inteiro assim, correndo atrás de, né, assim, você entra num lugar, lógico, que é um sonho, é o maior, a única companhia clássica do país, mas você entra com algo buscando segurança e você não tem. Então é super irônico, né, e super triste ao mesmo tempo, né, para não dizer trágico. Tem uma coisa que é importante trazer aqui para a conversa, essa relação que a companhia, né, as companhias de dança em si, pensar que elas também são como se fosse elas são uma Empresa, né? empresa, Sim. porque você pensar que você construiu uma companhia, tem os bailarinos, para ter o direcionamento que os bailarinos vão criar, vão ter ali um espetáculo de dança. Quem vai criar o espetáculo de dança para além dos bailarinos? Vai ter além da relação de coreógrafo e tal, mas vai ter um diretor. Depois do diretor vai ter um produtor. Do produtor vai ter a parte da iluminação, da sonorização, da criação de trilha, criação do cenário. E aí vai aumentando. Uma empresa também tem essa setorização das várias áreas responsáveis para que aquilo seja gerido. E aí, por que numa companhia de dança não se pode pensar numa empresa? E por que não pode ser tão valorizado como, inclusive, uma empresa? Porque nesse momento que nós estamos de crise, a arte, no sentido geral, ela é o que está trazendo a gente para um respiro, uma tranquilidade e uma centralização, porque assim, de estar tranquilo, não estar pirando com várias coisas, porque se a gente ficar muito parado num lugar só, sem fazer nada, a gente acaba psicologicamente falando, a gente apresenta algumas neuroses, algumas coisas que não tinha antes. Você que é muito. As pessoas que têm uma Vão ter ansiedade. sequelas, né? Isso, Sequelas, né? a pessoa que tem uma ansiedade antes, nesse momento de crise, a ansiedade vai aumentar mais ainda. Então, aquilo que já existia, agora vai ganhar mais força. E aí, o que a arte está fazendo? A pessoa está assistindo Netflix, a pessoa está assistindo algum vídeo no YouTube que tem a ver com a arte, tem a ver com espetáculos de dança, tem a ver com... inclusive, no TikTok, as pessoas estão dançando, as pessoas estão cantando. Então, a arte está inserida em vários contextos que muitas vezes a gente antes não percebia o valor dela. Ela tem o seu valor e precisa ser monetizado para que ela permaneça em circulação. Ela precisa ser monetizada para manter uma estrutura de base para que ela consiga crescer, verticalizar no sentido mesmo de alcançar novos lugares, porque quem está fazendo a arte ali precisa disso, precisa se manter, ter base, que é uma empresa. Não tem nenhuma diferença em relação, porque ela está oferecendo um serviço para a população.
para as pessoas. E aí a gente reflete, por quê? Por que que a gente não pode repensar isso? É uma empresa, e por que que você quer um emprego ir para uma empresa X e você não pode pensar a companhia de dança também como uma empresa Y? É, óbvio. Por que você valoriza uma empresa que tem um nome, sei lá, uma empresa muito top aí no mercado de trabalho e você não pode pensar também, ah, não, porque é arte. É arte. Você precisa de É. arte. E tá aí, nesse momento, quanto você precisa, quanto você busca. E aí eu digo arte no sentido mais amplo, e não necessariamente na Hum. dança. E aí, pensando nisso, Alex, queria que você pudesse falar um pouquinho como que essa parte administrativa da companhia, como que acontece, quais são os setores que tem na companhia de dança, para além quantos bailarinos são, quantos produtores, como que é essa questão da iluminação, o espaço em si, em qual vocês trabalham, que foi conquistado e que tem também uma gestão nele para que ele aconteça. Conta um pouquinho para gente. Então, a gente eu não me considero uma companhia grande, né? Uhum. É uma companhia privada, o que ainda necessita um pouco mais dessa questão do patrocínio, do apoio, né? Fico brincando porque eu adoraria que eu pudesse me patrocinar. Ficar dependendo de. Acho que você pausou. Você me ouviu? Eu pausei ou você pausou? Você pausou para mim. Tá E ouvindo? agora? Tô. Tá, tá, agora tá. Essa questão eu estava falando que eu adoraria poder me patrocinar, né? Que eu tivesse muito dinheiro, que eu não precisasse de edital, que não precisasse alguém me patrocinasse, que essa dependência é muito ruim, né? E ao mesmo tempo, eu acredito muito isso que você está falando, né? A gente não pode achar que sendo a arte sendo a companhia uma empresa, a arte um produto, é menos arte. As Uhum. pessoas Isso, vão, né? As isso. pessoas consomem a arte. Então, infelizmente agora, você chamou muito bem a atenção, a questão, quando você está em casa, o quão a arte, mais uma vez, vai salvar a humanidade. Mas fora de casa, acho que as pessoas principalmente toda essa questão que houve agora, né, de questões de quase duelos políticos, né, assim, muitas controvérsias, assim, de questionar a arte, de questionar a cultura, todo mundo usufrui dela. E se não usufruir, a sociedade acaba, a pessoa vai ser pior. Então, assim, é, a, eu fiz um discurso lá na inauguração da minha sede, e eu fiz um discurso que eu nem sei, eu fui escrevendo, mas assim, eu escrevi, eu estava bem nessa época, assim, meio indignado das pessoas estarem questionando, né, a questão da arte. E aí eu escrevi falando, eu falei assim, sabe a canção de Niná que a sua mãe canta para você? Foi um artista que compôs aquilo. As histórias que você ouve quando é criança, alguém escreveu. A música, a dança. Então, assim, são muitas questões, são muitas coisas. Assim, as cores, aonde você mora, foi um arquiteto que projetou o seu prédio, seu apartamento, a sua casa. Então, você é envolto de elementos artísticos e você não sabe que é arte. A novela que você vê, o cinema que você vai com a sua gatinha, é cinema. Cinema é arte. Alguém está lá produzindo os shows. Então, assim, eu acho que a arte tem sim um lugar que possibilita das pessoas se estabelecerem bem financeiramente e outras não. Né? Assim, mas uma coisa é certa, assim, eu não escolhi a dança para ser rico, né? Eu escolhi a dança por uma necessidade vital, por achar, né? Eu acho que eu confirmo hoje que eu me vejo necessário nesse mundo sendo artista, né? Vai se confirmando isso que no início é a intuição,
Então, acho que a gente sair um pouco dessa ideia, né, que é desvalorizar o produto. Então, respondendo a sua pergunta, a estrutura da companhia são 8 bailarinos, né? Eu, como coreógrafo e diretor, eu tenho uma sócia que é a minha diretora de produção, que é a Tatiana, tem assistente de produção e pessoas que, assim, em viagem, que são mais presentes, que é o cena técnico de palco e o técnico de iluminação. E a cada criação de dança, tem, sei lá, a cada criação de espetáculo, a gente sempre trabalha com o mesmo iluminador, com o figurinista, uma mesma pessoa que confecciona os figurinos, fotografia, é, trilha sonora, design de cenário, design do programa, né, design, arte visual. Então, é aquela ficha técnica inteira que se envolve nessa criação, né, e vai estando lá. Lógico que eu adoraria ter muito mais pessoas trabalhando. Eu adoraria ter uma companhia muito maior. Mas é isso. Eu estou crescendo. Então, eu costumo não botar o chapéu onde eu não alcanço, entendeu? Tem uma coisa que é interessante e importante a gente pensar, e que inclusive você deixou um gancho aí, sobre a relação da monetização, né? Porque muitas vezes o artista tem esse conflito consigo mesmo. Será que realmente eu posso cobrar? Será que realmente, se eu pensar em estar recebendo um dinheiro justo pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo meu estudo, eu posso cobrar com esse valor? Sim, pode. Porque o que você faz, o que os artistas fazem é um estudo. Pode não ser um estudo em que muitas vezes um cientista faz, cientista no sentido ali de que a gente está acostumado em pensar quando ouve a palavra cientista, ou até mesmo uma pessoa que é um médico ou uma outra profissão que a gente ouve e que já pensa, pô, isso aí foi baseado em estudo, a pessoa estudou pra caramba para chegar ali. O artista, o bailarino também, ele estuda muito para estar naquele lugar, para dar uma aula, para poder apresentar. Como é que qual que é a diferença entre um artista para estudar, para pesquisar, para trabalhar, receber o que ele fez como engajamento de esforço, para um médico? Nenhuma. Os dois estão engajando de maneiras diferentes, só que a monetização é necessária, porque se a gente equivale a uma coisa de chegar, profissionalizar aquilo, trazer aquilo como importante, porque você está se esforçando, então o artista também se esforça todos os dias. É uma questão, não, porque muitas vezes não está no parâmetro que nós estamos acostumados a perceber que é um esforço, mas é um esforço muito grande. E aí, por que essa crise para a gente está sendo um pouco no sentido complicado, um pouco difícil, para a gente, inclusive, falar para as pessoas que estamos em crise, né? Estamos precisando de políticas para isso. Aqui em Macaé, por exemplo, teve como é que fala? Um questionário que algumas pessoas aqui da cultura, mais especificamente da prefeitura de Macaé, que está na parte do setor de cultura, fez um questionário para os artistas de Macaé. E aí, em relação à situação do Covid. E foi bem interessante, quem quiser inclusive eles fizeram a pesquisa, tiveram os resultados e eles apresentaram, ele tem em PDF para que eles encaminharam depois para a prefeitura como possíveis ações para os artistas em Macaé. E aí, tem um dado que eu posso dizer aqui com mais precisão, né? Assim, porque tem vários outros. Quem quiser pode mandar um direct que eu envio para vocês. Inclusive, eu posso mandar para você também, Alex. 85 dos artistas atuantes e residentes no município de Macaé tiveram suas atividades impactadas pelo Covid-19. Então, essa aqui foi uma ação em Macaé que você que está assistindo pode também ter como referência para levar para a sua cidade, levar para onde você mora, para essa conjunção,
essa comunicação, esse link com, com os artistas aí local, para você criar, né? A gente está falando de criar soluções, pode ser sim um caminho. E foi bem legal como que eles trouxeram possíveis soluções. É isso que eles estão buscando, possíveis soluções. E não é só chegar assim, eu preciso disso, aquilo, não. Mostramos o problema e aí agora a gente está trazendo possíveis soluções. Vamos conversar sobre isso? E é isso que eles fizeram como plano de ações emergenciais. E aí por quê? Essa relação da monetização. Monetização mais esforço, e aí a gente pensa que é trabalho. Isso é trabalho, tem esforço. E aí é para a gente refletir. Que esforço é esse que nós estamos tendo como parâmetro? Principalmente quando nós, artistas, também temos que relacionar com outros artistas. O quanto a gente também deixa de valorizar o trabalho do outro artista, porque nosso parâmetro de comparação de esforço, a gente não consegue equalizar, porque justamente eu, como artista da dança, não tenho a vivência com o artista do figurino. Aí muitas vezes eu falo assim, não, calma aí, tá muito caro esse figurino. Calma aí, mas aí como é que eu posso pensar em conversar com ele? Por que tá tão caro? A gente pode conversar um pouco mais do que chegar assim, tá muito caro. E aí a gente vai se pegando nesses pequenos detalhes que a gente, no discurso, pode ficar muito legal. Porque temos que ser valorizados. Mas e a gente, quanto classe artística? Valorizamos o trabalho do outro de verdade? Então, é nesse momento de crise que eu acho que é interessante a gente refletir sobre que crise é essa. Que, como o Alex falou, já existia crise como artista. Mas aí no momento de nós nos reformarmos pensamentos quanto arte em valorizar o outro e, logicamente, isso vai cair na monetização, que é essa relação do esforço, monetização, trabalho. É isso que eu pensei agora. Você falando assim, fiquei pensando também, acho que tem a relação do quando a pessoa da gente sair desse lugar de achar que uma profissão é mais importante que a outra, né? Que é o que você falou bem, você exemplificou bem. Um médico teve o estudo e o esforço dele. Eu estudei muito, você estudou muito, a gente leu muito para estar na nossa. A gente não é médico, a gente é artista, a gente é bailarino, então, artistas da dança. Então, é um pouco sair desse lugar de. Porque, assim, o médico ganha muito, né? Alguns, o professor ganha pouco. O professor é, que te ensinou a ler e escrever, como que ele ganha pouco. Então, é muito díspare essa relação. Então, a gente não pode ter essa, para mim, e eu acredito muito na importância de todos na sociedade. Talvez um segurança ele não tem estudado tanto quanto o médico, mas ele se preparou para estar ali, Sim. né? Ou ele tem aquilo naturalmente, ele tem o porte, ou ele vai estudar, eu acredito que ele tem estudado alguma coisa, mas ele é importante para aquele lugar, como o porteiro do nosso prédio é importante, como o motorista de ônibus é importante, como o advogado é importante, como todas as profissões. Todo mundo, senão eles existem, né? E assim a gente vai criando outras importâncias, outras pessoas que vão aparecendo. Outra coisa que você falou que é a questão do esforço, né? Muitas vezes eu Uhum. mas o meu esforço ao prazer, acho que você pausou de novo. Tá vendo? Você pausou. Você perdeu o que eu Voltou. falei? Não, tá Volta. bom. Do esforço. Da relação do esforço que as pessoas associam com o sofrimento. Então a pessoa se esforçou muito, nossa, ela trabalhou muito, ela trabalha muito, eu trabalho muito, mas eu amo trabalhar. Uhum. Então eu me sinto um privilegiado porque eu acordo com vontade de trabalhar. Eu acho muito infeliz uma pessoa que ganha muito bem, que Sim. torce para ter feriado. Ela está querendo ter o final de semana. Isso
lógico que o final de semana é bom você ficar em casa. Vamos, né? Olha onde a gente está. Olha onde você está. 60 dias, né? A gente está em casa. Então, como é que as pessoas que não gostam de trabalhar, que são, né, que têm preguiça disso, você para ser artista, para ser bailarino, não tem como você ter preguiça. Como se, não quero suar, não quero me esforçar. Não, então você existe esse lugar do prazer, né, para você ser. E é um talento. Então, isso não é só a dança. Você pode ter isso em todas as carreiras. Um advogado que vai ficar empolgado em solucionar um caso e ser mais rápido para a lei acontecer, um juiz, né? Do tipo, são todos um cozinheiro que vai fazer a comida ficar mais interessante, mais bonita e cheirosa e sempre boa. É você investir naquilo que você acredita, né? Que você escolheu como profissão e dom, né? Então, e sempre investir em você, porque eu sou bailarino, mas eu sei que a comida boa que eu for comer vai me fazer um bailarino melhor. É, a minha qualidade de vida, né? A qualidade, tudo em volta vai me fazer melhor, né? Então é um pouco a gente realmente depende do todo, né? Que está em volta da gente. Eu vou ler aqui os comentários das pessoas e depois a gente já Hum, vai para o movimento que você vem fazendo na internet, tanto das lives, quanto das aulas no Zoom, quanto também da vaquinha, tá? Só para a uhum. gente não perder esse link com as pessoas, porque a gente tem 20 minutos. E passa muito rápido. Sueli Machado, underline Ah, um ato, colocou uma empresa de cultura. Não, uma empresa de cultura, claro que é uma empresa, e gera uma cadeia enormemente de empregos, interfere na indústria do tecido, da iluminação e muitos outros. Até o Lobato colocou. Lembrando que os artistas precisam estudar muito para realizar seu trabalho. Precisa ser valorizado. Renato Pinheiro, 9, colocou. Mas essa angústia é por parte de alguns artistas no Brasil. Mas fora daqui, o trabalho que você faz com empenho é valorizado. No Brasil, a sociedade trabalha com uma visão aristocrática sobre o trabalho. A Maria Isabel colocou. É muito triste a distribuição desigual de valores em relação à arte. Vânia Penedo colocou. Infelizmente, a arte pode ser Infelizmente, a arte, por ser entretenimento, as pessoas acham que não houve estudo, por isso não valorizam. A Thelma colocou, são médicos sim, né, os bailarinos, né, os profissionais da dança, são médicos sim, da alma. uhum. E Maria Isabel colocou, a Thelma, ela foi uma das convidadas daqui da live, cujo tema foi dança e sexualidade, foi maravilhosa. Beijo, Thelma. Uau. A Maria Isabel colocou, é nesse momento de crise que a gente vê a importância de cada um na sociedade. Renato Pinheiro, 9, colocou. E isso vem desde o ambiente escolar. Nas escolas, os professores das linguagens artísticas são os que ganham menos. Uhum. E quando tem vaga no serviço privado, essas escolas optam por pagar por hora. Conheci professor de música ou de arte, por exemplo, em uma escola privada que ganhava R$ 420 por mês. Nossa. Pessoal, e Então, aí a gente... estão dando 600, né, pra gente. Hum, O benefício, e acham que alguém vai sobreviver com R$ 600? Difícil, né? Ninguém foda isso. vive. E aí a gente já pode... infelizmente não temos muito tempo para poder comentar sobre os comentários, mas é importante a gente materializar eles de alguma maneira, pelo menos lendo, Não, que mas são acho bem que importantes. foram comentários um pouco concordando, né? Assim, acho que como adicionando, né, um pouco do que a gente veio falando. Aí E, o que você ia falar, né, que eu estava nessa crise, né, os projetos que eu e a minha companhia a gente resolveu adotar, né, para tentar, né, driblar essa crise não só pandêmica, né, mas também estrutural e de patrocínio. A gente resolveu não parar, a gente não está parado, cada um está na sua casa,
A gente se encontra de segunda a sexta, também a questão da rotina, como é importante isso, senão a gente realmente enlouquece você em casa o tempo inteiro, né? Principalmente ninguém está acostumado a isso. Então a gente tem essa rotina de estar fazendo aula. As aulas estão abertas para as pessoas também de fora, agora no Zoom, então é um preço super simbólico. A gente, na verdade, ficou 6 semanas fazendo as aulas completamente gratuitas, de uma forma das pessoas estarem vendo que a gente está na ativa, uma forma das pessoas poderem, sim, ter a experiência de fazer uma aula minha, de olhar Sim. as pessoas dançando, né? Pessoas do Brasil todo, do mundo todo, tinham pessoas da França, da Angola, cada dia aparecia um fazendo, né? Então, mas o modo, né, essa aula, a gente está ali estando conversando, né, trocando com essas pessoas, mas também uma forma da gente falar, ó, a gente está aqui também porque existe uma vaquinha que a gente está fazendo, que é uma coisa maior, que é mais efetivo, mais direto da gente conseguir ter, né, a sustentação durante todo o mês, né? Então isso tem um link que está aberto e fala. O link, pessoal, o link está no perfil do Alex, está no perfil da Fox Companhia de Dança e, se eu não me engano, também está na Fox Lugar de Criação, acho que é isso, Focus, Espaço de criação. isso, Espaço de Criação, tem lá o link da vaquinha. Se vocês tiverem dúvida do o que é a vaquinha, para que é a vaquinha, como que acontece, como que elas podem mensurar isso, manda o direct para ele, que talvez isso seja Isso. interessante você trocar mais ideia com ele sobre isso, porque é uma coisa nova também para a gente, o que é vaquinha, para que vaquinha, e aí conversa. Uhum. Sim, tá, ótimo. Então, eu posso falar, essa vaquinha é realmente é como uma vaquinha convencional, né? Que as pessoas podem contribuir, né, com o que puder para a gente conseguir ir sustentando cada mês, né? Então, fora isso, assim, houve uma mobilização muito grande dos bailarinos e todo mundo nas redes sociais aqui. Então, assim, o nosso Instagram, o nosso Facebook tá como nunca esteve, porque assim, muitas vezes as empresas têm, né, alguém para fazer, para né, aquela rede social, e a gente agora está fazendo, então, e está fazendo uma recapitulação sobre todos os espetáculos, porque é o aniversário da companhia de 20 anos, então cada semana aí a gente divide curiosidades, a gente vai perguntando, vai dividindo imagens, vai disponibilizando trechos, e uma coisa também, e sempre com cada semana de um jeito, né? Então a gente teve a semana passada foi o Dia Internacional da Dança, essa semana foi o Dia do Trabalho, então também a gente sempre, no final, a gente faz um vídeo dos bailarinos relacionados a essa data, então eu até te mandei hoje o vídeo do trabalho, então essa fala é o nosso trabalho, Adorei. né? Amanhã vai sair um vídeo super legal também da gente falando exatamente disso do Dia do Trabalho, né, em relação ao Dia do Trabalho, falando assim, dando spoiler já, né? É, Ah, questionando assim, você sabe quantos Grand Plays eu já fiz na vida? Você sabe quantos litros de suor já saiu do meu corpo? Você sabe quantos finais de semana eu deixei de ter para ensaiar? Você sabe, questionamentos do tipo, para o final a gente falar assim se constrói uma carreira de muito trabalho. É o nosso trabalho, o nosso dia do trabalho é todo dia, né? Então, um pouco nessa para conscientizar, lembrar a pessoa, falar, é mesmo, nossa, porque assim, maravilhosos, iluminados, com figurino incrível. E uma outra iniciativa que a gente teve também, que é muito bacana, assim, principalmente nesse momento que as pessoas estão competindo na mesma ferramenta, né? Tá todo mundo
no Instagram, todo mundo no Facebook, tá todo mundo fazendo live, todo mundo. Então, como você faz uma live nova? Como você faz alguma coisa? Então, todas as companhias disponibilizaram os links dos espetáculos, né, para as pessoas assistirem. Então, ao invés de a gente disponibilizar o link, a gente exibe o espetáculo com comentários do diretor. Então, todo domingo, às 19 horas, aí a gente passa o espetáculo da semana que a gente relembrou, né? Que a gente jogou lá informações e a gente fala sobre o espetáculo. Então, assim, tem sido muito bacana, porque durante o espetáculo as pessoas vão perguntando e vão comentando, e eu, durante o espetáculo, vou explicando, ó, essa cena veio isso. Aí eu vou lembrando, nossa, antes surgiu dessa ideia, porque são coisas, né, são questões que muitas vezes o público não vai saber, não vai captar, né, que aconteceu e ela é daquele jeito por isso, ela veio daquela ideia e se transformou para aquilo. Então, eu acho muito interessante essa solução e é uma oportunidade das pessoas verem o que está por trás, né, do espetáculo em si, né? Acredito que se não fosse a crise, isso jamais aconteceria. Verdade, verdade, Jamais! verdade, Jamais! verdade. É o que você falou, é o início, assim, com certeza a gente já tirou coisas boas disso, né? E a gente, é isso, a gente não olhou pelo lado ruim, mas é um lado realista que, assim, Sim, a gente precisa da ajuda das pessoas. Nesse momento, eu estou sim. precisando da ajuda realmente, da empatia, da colaboração da pessoa efetivamente ir lá e colaborar financeiramente. Essa é uma Isso, necessidade. temos mais 3 minutinhos para falar sobre esse fechamento do que nós estamos falando agora sobre a vaquinha, sobre os seus movimentos. Então, o que o Alex está fazendo, então, são os movimentos das lives que você estava fazendo, dando aulas ali ao vivo, e agora está no movimento do Zoom, que realmente é um valor muito simbólico, pessoal. É. Então, acho que e também uma maneira de conhecer o trabalho dele, assim, conhecer e até quem já conhece está ali. Ah, não tenho tempo, é longe de casa, pô, moro em outro estado. Não tem Acho que não tem desculpa. mais desculpa mais. E aí agora, com esse movimento, né, de fazer essa exibição comentada e ainda interagindo com as pessoas, com as perguntas e tal. Achei isso formidável. E agora a gente tem só mais 2 minutinhos, depois temos mais 5 para poder as considerações finais. E, e aí, mais um convite para as pessoas pensarem sobre essa questão da monetização, né? Porque não, você fala como ajuda, mas eu traduzo como uma outra palavra, que é conscientização. Porque se a gente fala muito, às vezes pode não ser financeiramente como essa relação de troca de monetizar, mas existem outras maneiras que você pode monetizar como troca de alguma coisa que você possa fazer, alguma coisa que você consiga, de certo, colaborar. Porque não adianta a gente pensar, não tenho dinheiro, mas aí, o que você pode fazer? Como é que você pode movimentar algo em prol de algo que você acredita do que só esperar que de fato o dinheiro venha para você botar a sua energia ali materializada para que aquilo continue, para que aquilo realmente se faça se manter. Né? É. Não, e assim, por exemplo, essa vaquinha, lógico, você pode doar o valor que quiser, mas assim, o mínimo, né, até por uma questão dessa instituição vaquinha, é R$ 25. Hum, Mesmo em toda crise, eu duvido que é muito difícil alguém não ter R$ 25 ou não ter R$ 30. Você gasta R$ 25 em no um lanche na rua. segundo no lanche, né? Então, assim, às vezes é se conscientizar que vai ter diferença, né? Pra gente, se todo mundo, né, o máximo de pessoas doar, então é um cachorrinho.
Então ficaria assim, um pouco nisso, porque o pensamento é o contrário. Eu acho que o pensamento tem que ser, nossa, a minha ajuda é muito importante. Não assim, se eu não ajudar não tem importância, não, que vai ter outra pessoa. Nesse momento é muito importante que o máximo de pessoas ajude, sabe? A gente realmente conta com números, né? Então E, e aí, pessoal, mais uma vez, se tiverem dúvidas, converse com o Alex, porque também isso é uma outra maneira da gente criar redes, tá ó, minha certo? companhia tá mandando tchau aí. Alguém que eu não sei. Tá viu? Sim. Tô falando da nossa vaquinha, Focus. Eles vão ajudar. E aí a gente vai para as considerações finais, porque senão o Instagram vai cortar a gente sem poder falar, Se despedir. né? Isso. E aí eu vou passar o bastão para você e você falar as considerações finais em 2 minutinhos e depois eu falo as minhas, depois a gente encerra esse bate-papo maravilhoso. Sou eu que falo, não, você? Você. Sou eu? Depois Não, eu. essa. Ah, tá. Não, queria agradecer novamente o convite. É sempre muito prazeroso, né? A gente está pensando em dança, está pensando em arte, precisa pensar. Esse é um tipo de estudo, né? A gente encontrar para conversar. É, E é um pouco, acho que acredito que a gente falou muito sobre. Agora eu estou me desconcentrando, está entrando o Fox, está entrando a Marina, que é uma bailarina incrível da companhia. Contamos com vocês. A gente está realmente nessa precisando estar pedindo, né? Assim, a Marina é uma bailarina, acabou de ser indicada a melhor bailarina do Prêmio Cisgra Rio, o José Vilaça também. A minha última coreografia venceu de melhor coreografia, dois outros bailarinos indicados. Então, assim, é um elenco de primeira, companhia com vários prêmios e a gente tendo que passar por essa situação. Mas vai passar. Assim, ó, Priscila Fiorini acabou de entrar, eu posso até, ela foi diretora do Sesc, Companhia de Dança de Belo Horizonte, digo foi porque acabou a companhia, uma companhia de primeira. Então, assim, Hum. gente, vamos evitar que acabem as companhias do Brasil, entendeu? Então, é muito importante que todo mundo dê a mão para todo mundo e faça um pouco a parte do todo, né? Assim, já que não, acho que todo mundo pode agir para que a gente não acabe, muitas outras não acabem e a gente existindo, muitas outras vão aparecer e vão nascer, porque a gente precisa de referência para criar. E gratidão, Alex, por ter aceitado o convite novamente. Eu estou muito feliz assim com esse bate-papo. Assim, me abriu, na verdade, na relação que a gente cresce, na relação que a gente desenvolve pensamentos que nunca, que dificilmente seria emergido, seria incentivado, seria motivado sozinho. Então, gratidão novamente, e gratidão a todos que comentaram de alguma maneira e puderam também expor seus pensamentos, e mesmo aqueles também que não puderam escrever, mas que de certo a presença se faz de outras maneiras. Temos 20 segundos e acho que é isso. Eu estou muito feliz com o bate-papo. Gratidão muito. Pessoal, Também. acesse lá o Instagram da Focus Companhia, Focus Cia de Danca, tá certo? E Sim. troque mais ideias com o Alex, tá certo? Conheça lá o trabalho maravilhoso. E é isso. Tá acabando. Beijo. Gratidão.